Pronto, agora vamos ver se melhora. Agora sim. Agora eu consigo fazer compartilhamento de tela. Deixa eu só abrir aqui a página que eu quero compartilhar. É isso. Escrevam de novo para mim, por favor, o nome de vocês, porque acabou que teve que encerrar para voltar de novo. Escrevam para mim de novo o nome de vocês no bate-papo e a turma, tá? Agora vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim? Então, ótimo. Nós vamos falar sobre transformações da matéria, tá? Então, a química, né? É uma ciência da natureza. O que ela vai estudar? Constituição da matéria, é o que a gente vai ver. As transformações dela e toda a energia que envolve nessas transformações, tá? Então, ela é uma ciência também experimental e ela estuda a matéria. O que seria a matéria? Todos os materiais. Vocês sabem o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tá? E a energia que está envolvida nessa matéria ou nos materiais. Então, um exemplo de matéria, ó, açúcar, sal, metal, vidro, nuvens, a água, tá? Então, tudo que tá no espaço é uma matéria. Tudo que tem na Terra é uma matéria. E o ar, tá? Tudo isso é matéria. Já a energia é o que provoca as transformações que a matéria ocorre. Então, olha um exemplo. Tá vendo? Energia elétrica, que envolve a eletricidade, né? Então, a gente tem, ó, a energia elétrica que é conduzida pelas usinas hidrelétricas. A gente tem energia elétrica proveniente da própria natureza. Olha o tanto de raios aqui. E nós temos a energia luminosa. Energia luminosa que é proveniente do Sol, tá? Luz solar. E temos energia térmica, que é a energia em forma de calor. Os níveis, né, de estudo da química, a gente tem o nível microscópico. O nível microscópico aí a gente vai começar a estudar depois desse conteúdo. Nós vamos falar de átomos, moléculas, íons, elétrons, prótons, nêutrons e mais algumas outras coisas. Vocês já ouviram falar nesses nomes aqui, né? Alguns de vocês? Ó, tudo esquisito pra vocês, professora? Tá tudo estranho isso aí pra mim. Alguém já ouviu falar ou tá tudo estranho Eu já assim? ouvi Vocês falar. já Já ouvi ouviu? falar, professora. Não. É, né? Então tá ótimo. Então o nome é estranho, mas não é desconhecido para vocês, né? Então nós vamos estudar o que é o átomo, qual a constituição dele, tá? O que está presente nele, através dos átomos se formam-se as moléculas. Nós vamos estudar essas moléculas, tá? Dentro dos átomos e das moléculas, a gente tem isso daqui: íons, elétrons, prótons e nêutrons. Só que o nêutron e o próton é proveniente somente dentro do núcleo dos átomos. Nós vamos ver isso também, tá? E o nível macroscópico. O nível macroscópico, né? Aqui microscópico é aquele que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Precisamos de um aparelho específico para observarmos esses daí. Já o macroscópico é aqueles que nós conseguimos enxergar. Então, mudança da cor, efervescência, formação de precipitado. Formação de precipitado é quando a gente tem um líquido no fundo e outra parte separada desse líquido por cima. A gente fala formação de precipitado. Variação de temperatura, tudo isso a gente consegue observar com os nossos olhos. E terceiro, o nível representacional, que aí a gente vai falar dos símbolos,
fórmulas, equações, gráficos, tabela. Então, gente, a química ela é uma ciência experimental, né? Porque ela vai estudar toda a estrutura e composição e também a transformação da matéria. E isso explica o que é química, tá bom? Então, se perguntar para vocês o que é química, vocês vão responder isso daqui. É uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria, tá? Quais são as propriedades da matéria? A gente pode falar de propriedades gerais, funcionais e específicas. Vamos começar com gerais. São propriedades que é comum a todos os tipos de material, tá? Então, é comum. Então, aqui, exemplo, a gente tem a massa, né? Aqui a inércia, já falando um pouquinho de física. Volume, que é a extensão. E aí a gente tem impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade e elasticidade. E olha aqui o exemplo, tá vendo? Inércia, inércia, extensão, tá? Volume, aqui só são símbolozinhos para representar, figurinhas para representar. E as propriedades funcionais são aquelas que são comuns somente para alguns tipos de compostos, que é o que a gente chama de funções químicas. Essas funções químicas possuem propriedades que chamamos de funcionais. E é onde a gente vai estudar posteriormente, né? No conteúdo de funções químicas. Então, o que a gente vai estudar? Ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, as propriedades funcionais de salinidade, tá? Alcalinidade e salinidade. As propriedades específicas, tá tranquilo o primeiro ano? Vocês estão entendendo? Sim. Sim? As propriedades específicas são aquelas que são particular de cada substância pura, tá? Ou seja, você não vai encontrar em outras substâncias, somente nessa. Elas têm a função de quê? Caracterizar e identificar uma substância química, tá? Então, as propriedades a gente pode falar de químicas, físicas e organolépticas, tá bom? As químicas são as diversas reações que tem em cada substância, sabe? Todas as reações que uma substância pode sofrer. Então, a gente chama isso de reações químicas e propriedades químicas, tá? Então, ó, para observar essas transformações, é necessária a transformação de uma substância em outra. Aí, olha só o exemplo. Professora, o que seria isso, né? Então, o ferro, quando ele se oxida, sabe? Aquele ferro que fica todo enferrujado. Então, a gente chama essa reação de oxidação. Então, o ferro ele vai se transformar em ferrugem. Quando ele está em contato com ar e umidade, acontece essa ferrugem, tá? Por causa da presença do oxigênio. Já o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, vai sofrer decomposição sobre a luz, sobre a ação da luz, tá? Carvão, quando ele sofre combustão, que é quando ele é queimado. Então, quando ele entra em contato com oxigênio, ele fornece calor. Então, aí estão exemplos de reações químicas, tá bom? Já as propriedades físicas são aquelas que a gente vai relacionar, não sofre mudança da composição, o material. Então, são aquelas que podem ser observadas, né, e medidas sem a transformação de uma substância em outra. Ou seja, a matéria ela pode sofrer uma mudança de forma, uma mudança de estado, mas nunca uma mudança de composição química. Ela nunca vai se transformar em outra substância. Essa é a diferença. Transformação química é aquela que uma substância se transforma em outra substância. A física não. Eu mudo o estado, eu mudo o formato, mas eu nunca vou dar origem a uma nova substância química, tá?
Então, elas são observadas, né? São as constantes físicas que caracterizam uma substância química. Quais são as principais? Ponto de fusão, que a gente vai chamar de PF, ponto de ebulição, a densidade, solubilidade e a dureza. Nós vamos entender um pouquinho cada um desses conceitos. Então, ponto de fusão é a temperatura, gente, em que a substância muda de estado sólido para o estado líquido. Então, é quando sofre derretimento. Quem não sabia disso pode anotar esses conceitos, é importante anotar, tá? Então, o ponto de fusão ele vai apresentar, né, um valor específico para cada substância pura e também não vai depender da quantidade de substância analisada. Então, olha só, a água ela tem um ponto de fusão de 0 graus Celsius, enquanto que o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, tem um ponto de fusão de 801 graus Celsius. O álcool comum tem um ponto de fusão de menos 112 graus Celsius. O ponto de ebulição é aquele ponto em que a substância líquida ela passa para o estado gasoso, tá? E aí ela vai formando aquelas bolhas. Peraí, que tá só selecionando. Por exemplo, quando você coloca uma água para ferver, tá? Então, você está mudando o estado, né? A água líquida vai liberando gás, ela acaba que vai se transformando em gás à medida que ela vai liberando oxigênio, até chegar no ponto que ela seca completamente. O ponto de ebulição vai apresentar um valor específico de acordo com cada substância pura. Não depende da quantidade analisada também. Então, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, do cloreto de sódio é 1490 e o álcool é 78 graus. Então, a gente aprendeu dois conceitos, ó. Ponto de ebulição, estou transformando a substância, né, do estado líquido para o gasoso. Ponto de fusão, sólido para ponto de fusão. Qual que é o ponto de fusão? Alguém lembra? Hein? Sólido para líquido. Aí, gente, a densidade, que é o que a gente vai calcular o peso, a massa específica da substância, ela é definida entre a massa e o volume da substância. Então, eu vou representar sempre por essa fórmula. Grava isso aí, vocês precisam dessa fórmula. Densidade é igual a massa, que eu calculo em gramas, dividido pelo volume, que eu calculo em mililitro, ml, ou centímetro cúbico, SM ao cubo, tá? Então, por exemplo, isso significa. E aí, a unidade da densidade que eu não falei para vocês é em gramas por ml, tá? Ou gramas por centímetros cúbicos. Prestem sempre atenção nessas unidades aí. Então, isso significa que a cada 1 ml de etanol possui 0,8 gramas de densidade, porque a gente usou aqui, ó, o etanol, né? Eu vou pegar a massa dele, dividir pelo volume, tá? Então, a cada 1 ml, que é o volume dele, vai ter um total de o etanol, que é o álcool, ele tem 1 grama de, ele tem 78, né? Então, eu faço essa conversãozinha aqui. Nós vamos ver exercício também, tá? Então, o que é importante? Considerar duas substâncias, quando a gente considera duas substâncias diferentes A e B, nós vamos ter o quê? Que a massa de A é igual à massa de B, mas o volume de A é diferente do volume de B, tá? Se o volume A é igual ao volume B, então a massa de A vai ser diferente de B. Presta atenção, você tem duas substâncias diferentes. Se você tiver o volume diferente, então a massa das duas substâncias serão iguais. Se o volume for igual, então o que será diferente vai ser a massa. Então a gente conclui que a densidade é uma propriedade específica de cada substância.
Aqui, ó, no exemplo abaixo, em uma proveta dessa daqui, eu tenho uma bolinha. Uma bolinha, ela é mais densa que o líquido, que é no exemplo 1, tá vendo? Por que eu sei que a bolinha ela é mais densa que o líquido que tá na provetinha aqui? Como que eu consigo identificar? Vocês sabem? Deem uma olhadinha. Alguém se habilita? Pode escrever aqui para mim, já que vocês não querem falar. Escreve aqui me respondendo essa. E no 2, a bolinha, ela é menos densa que o líquido. Como que eu sei se ela é mais densa ou menos densa? Só de olhar a figura. Isso mesmo. Quando eu olho quem está boiando e quem está no fundo, essa a diferença. Então, eu posso dizer que a densidade da bolinha 1 é maior que o líquido que está na proveta, enquanto que a densidade da bolinha 2 ela é menor, tá? Que a do líquido, porque ela flutuou aqui. Essa é a relação. Agora, solubilidade. A solubilidade é a capacidade que a substância tem de dissolver outra substância, tá? Então, a gente mede isso através de uma grandeza física chamada de coeficiente de solubilidade, que é o CS. Ele vai indicar, né, a quantidade máxima, tá? Em geral, em gramas, do soluto que é capaz de dissolver em uma quantidade padrão de solvente, tá bom? E aí a gente pode dizer se em gramas, ou em ml, ou em litro, em determinada temperatura, tá? E pressão, que é a condição de temperatura e de pressão. Então, um exemplo da água com açúcar, tá? É um exemplo disso. Aqui, ó, cloreto de sódio com água. Então, 1 litro de água, a 20 gramas de cloreto de sódio, que é o sal, a gente dissolve um máximo de 360 gramas de sal, que é o cloreto de sódio. Tá? E aqui o exemplo, mais um exemplozinho. Já a dureza é a propriedade que o material tem de ser resistente. Então, ele vai medir a resistência dele, tá? Coloca a resistência dele em risco para medir qual é a dureza que ele tem. Então, riscar é retirar partículas e ocorre quando dois materiais diferentes são colocados em atrito, tá? Então, olha a imagem. O objeto de aço vai riscar o tecido. O diamante é um material natural de maior dureza que tem na natureza, tá? O papel risca o grafite, tá bom? Então, dureza é isso aqui. Eu coloco o material medido. Eu vou medir, né, a dureza do material de acordo com a resistência dele, quando eu coloco ela em risco. Risco quer dizer retirar partículas e ocorre quando dois materiais diferentes são colocados em atrito, tá? Como, por exemplo, cortar esse tecido com essa lâmina de aço. Como desenhar, então o papel vai riscar, risca o grafite. Propriedades organolépticas. São propriedades que impressionam os nossos sentidos, tá? Então, por isso elas têm o nome de organolépticas. São aquelas que estão relacionadas ao paladar, ao sabor, né? O sabor que nós percebemos com o paladar, tá? Então, se uma substância possui sabor, ela é sípida. Se ela não possui, ela é insípida. Então, marque isso aí também. A cor, né, que é percebida pela visão. Então, se a substância possui uma cor, ela é colorida. Então, ó, se ela não possuir, então eu digo que ela é, ó, percebida pela visão. Aqui tá todas as imagens.
Eu falo que ela é sem cor, incolor, tá? O odor é percebido pelo olfato, então se uma substância possui odor, ela é chamada de odorífera. Se ela não possuir, ela é inodora, tá? Brilho, que é percebida pela visão. Então, se ela possui brilho, ela é brilhante, se não, é fosca. O estado de agregação é quando a gente fala que a gente tem sólido, líquido ou gasoso e a gente percebe ele pelo tato e pela visão. Então, a gente tem sólido, líquido e gasoso. O que é importante a gente saber? Maleabilidade, que quer dizer isso? A propriedade que o material tem de ser transformado, tá? Em qualquer objeto, como lâmina, folha, chapa ou placa. Ductibilidade, que é a propriedade que o material tem de ser transformado em fios, viu? O nome se dá de ductilidade. Propriedades intensivas são aquelas que não dependem da quantidade do material da amostra, só dependem da natureza do material. E aí, quando a gente fala da natureza, a gente está falando de ponto de fusão, de ebulição, densidade. E as propriedades extensivas são aquelas que dependem da quantidade da amostra. Então, a gente vai falar de massa, de volume e área. Então, meninos, por hoje é só. A gente vai continuar na nossa próxima aula. Vocês têm perguntas, dúvidas? Não. Todos vocês assinaram aqui o nome para mim e a turma no bate-papo? Sim. Ok. Então, muito obrigada por assistirem a aula. A gente se encontra hoje com mais uma aula, eu acho, matemática, né? Acho que na terceira aula. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau, meninos. Tchau. Até, professora. Tchau. Tchau.